A Rádio Rio de Janeiro passa a apresentar o programa Estudo das Obras de André Luiz. Vamos refletir sobre o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação, Marco Antônio e Tereza Cristina. Olá, caros ouvintes da Rádio Rio de Janeiro. Estamos começando o nosso programa Estudo das Obras de André Luiz. Atualmente estamos estudando o livro Os Mensageiros, psicografado por Francisco Cândido Xavier, pelo espírito de André Luiz. Amigos ouvintes da emissora da Fraternidade Rádio Rio de Janeiro, novamente aqui estamos com a permissão de Jesus para darmos continuidade ao estudo das obras de André Luiz através do livro Os Mensageiros. Nós estamos no capítulo 3, no Centro de Mensageiros, continuando a analisar as explicações de Lísias. Não, Tobias. Desculpa, Tobias é um amigo do outro. É, isso Tobias, ele não fica bravo. De Tobias para André Luiz sobre como é o funcionamento do Centro de Mensageiros, o seu objetivo e o seu trabalho em si. No programa passado, comentávamos sobre que Tobias falava da questão vamos dizer assim, da maioria que o André Luiz ficou impressionado, da maioria daqueles que são preparados não conseguem atingir o objetivo, né? Não conseguem executar, como palavras dele, executar a tarefa integralmente, mas às vezes parcialmente, né? E dizendo para ele que o serviço não é fantasia, é um serviço sério, né? E é muito maior do que a gente possa imaginar a responsabilidade. Tanto que ele agora abrange os médios em si, né? E aí ele dizendo para ele, citamos o livro dos médios, né? A Tereza citou o item 220 do livro dos médios, falando da questão da responsabilidade do médio, da tarefa. Tereza citou também o capítulo 14 do livro dos médios, dizendo que Allan Kardec fala da mediunidade ser uma questão geral de todos, mas que principalmente falamos de médio, ele vai tratar médio, aquele que vem preparado sensitivamente, quer dizer, o corpo, porque a mediunidade é uma faculdade orgânica, ela depende do corpo para se exteriorizar. E aí depende da formação da pessoa, da encarnação que ela vai ter, ela é preparada para isso. Ou ela vai ser audiente, ou ela vai ser vidente, ou ela vai ser psicógrafa e tudo mais. E outras. Chico Xavier tinha todas, mas é uma exceção ao concurso. Mas a maioria não é assim. Então é preparação. Citamos isso. E agora vamos continuar quando ele diz que, antecipando um pouco, Tereza, porque o raciocínio é o mesmo, quando ele diz assim: quando os mensageiros se esquecem do espírito missionário e da dedicação aos semelhantes, costumam transformar-se em instrumentos inúteis. Só analisando, a gente falou isso no programa passado, mas terminando uma análise, eles continuam a ser instrumentos, mas inúteis, né? E aí agora continuando então, nós estamos qual parágrafo? Nós estamos no parágrafo 10. No meio dele, né? No meio do parágrafo para o final. Há médiuns... Aí ele continua o raciocínio dos instrumentos inúteis. Há médiuns e mediunidade, doutrinadores e doutrina. Como existe a enxada e os trabalhadores. Pode a enxada ser excelente, mas se falta o espírito de serviço do cultivador, o ganho da enxada será inevitavelmente a ferrugem. Então, se a enxada ficar parada, quem já viu enxada, é aquele instrumento que se roça a terra para poder semear e tudo mais. Ela, se não for bem guardada, bem cuidada e não for utilizada, ela enferruja. Ela tem que ser utilizada e bem cuidada na utilização, não é? Então, para manter o seu corte, né, manter o seu cabo ali direitinho. Então, é isso que ele está dando esse exemplo. Então, existe a enxada, pode ser excelente, mas se o espírito de serviço não for, não vai. Então, como nós citamos no programa passado, no livro, existe o livro Seara dos Médiuns, que é ditado pelo Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, em que ele comenta vários itens do livro dos médiuns. Lembrando que o livro dos médiuns, Kardec sabiamente coloca por itens, questões. Então são os itens, o item tal, né? Você pode até esquecer o capítulo, mas você lembra do item.
E aí tem um item, a questão 228 do Livro dos Médiuns, em que o Emmanuel comenta essa questão intitulando Em Serviço Mediúnico. E eu vou ler só um trecho dessa mensagem, que ele diz assim: se abraçaste a mediunidade, previne-te contra o orgulho, como quem se acautela contra um parasito destruidor. Então, quando ele diz aqui que a gente o médium se pode se transformar em serviços inúteis, ele está falando desses sentimentos também, que carrega em nós. A pessoa foi preparada, ele vem com a missão preparada aqui, por exemplo, no Centro dos Mensageiros, e vem com essa missão, mas ele tem o orgulho dentro dele. Uma coisa é se preparar para uma tarefa, mas interiormente ele se preparou? Será que ele se educou, tentou se educar, repensou os seus erros naquela questão do orgulho? Não é? Às vezes não. E o Emmanuel está falando aqui: se abraçaste a mediunidade, previne-te contra o orgulho. A gente presenciou, nós não temos a mediunidade, eu e a Tereza não temos. Eu, graças a Deus, não vejo nada, não ouço nada. Mediunidade ostensiva. Não tenho mediunidade, não tem. Graças a Deus, tá bom, deixa assim. Mas não tem. Mas a gente presenciou, infelizmente, vários companheiros nessa caminhada que a gente tem aí no movimento espírita, né, que ele está falando para os espíritas, principalmente, de pessoas que têm a mediunidade, mas a questão do orgulho, se dizer médio e achar que por isso tem uma certa superioridade. Isso às vezes a enxada é excelente, ele é um excelente instrumento, não é? Preparado, sim, excelente. Mas e o espírito de serviço? O espírito de serviço é o espírito de serviço no bem. É a nossa finalidade aqui na Terra. Dos outros. Exatamente, isso que eu iria completar. No bem do outro. Como está no Livro dos Espíritos, que os Espíritos disseram, Allan Kardec. É o bem do próximo. Então é esse exercício. Então o médium, aquele que vem com a tarefa de transmitir fidedignamente as mensagens dos bons espíritos, ele tem que ter dentro dele o sacrifício de ir abaixando esse orgulho que tem. Não é que deixar de ser orgulhoso, não é isso, mas é tentar sacrificiar. Porque se deixar dominar pelo que já é, pelo seu orgulho, ele se torna uma enxada inútil. Infelizmente, a gente frequentava, até fazendo um parênteses aqui, quando o Divaldo vinha no seu ciclo de palestras aqui, no Rio. E o Divaldo é um exemplo de uma enxada que, poxa, que enxada excelente, que trabalho, que até hoje, né? Agora, sem poder viajar tanto, com a idade avançada, 97, meu Deus. Apesar de a cara lisinha, você vai sem ruga, mas 97 tá aí, vai no centro lá, não consegue viajar tanto mais, mas que enxada maravilhosa, né? E aí, às vezes, em lugares que a gente ia, as pessoas que tinham mediunidade separavam os primeiros lugares para elas, botavam a plaquinha, tá lá porque é médium, aqui é o lugar do médium. A gente olhava aquilo, mas meu Deus, por quê? Porque erradamente, e a gente também cometeu o erro de querer sentar lá na frente para ver o Divaldo, e dá para ouvir em qualquer lugar, né? Mas somos a infantilidade nossa. Mas a gente via essa separação. Aí começa as coisas, porque começa a diferenciar. Não, eu tenho que sentar no melhor lugar porque eu sou médium. E daí? Não é? Como é que, entendeu? São essas coisas pequeninas que vão crescendo dentro da pessoa, porque às vezes tem mediunidade mesmo, às vezes tem, porque muitas vezes nem tem, mas às vezes tem, mas aí que é os primeiros lugares, o que contradiz o ensino de Jesus, não é? Então é nisso que ele está falando, da enxada pode ser excelente, mas a falta do espírito de serviço para o outro. Tereza, alguma coisa? Não. Então mais um pouquinho então. Assim acontece com as faculdades psíquicas e com os grandes conhecimentos. A expressão mediúnica pode ser riquíssima. Entretanto, se o dono não consegue olhar além dos interesses próprios, fracassará fatalmente na tarefa que lhe foi conferida. Então tem que olhar para o interesse do outro, como a gente sempre coloca o exemplo do Chico. É o exemplo maior que a gente tem aí, né? Pelo que ele está dizendo aqui para a gente, né? O Tobias falando para o André Luiz e falando para a gente também, que há pessoas que se valem da doutrina, né, que se valem da mediunidade e da doutrina espírita, por conseguinte, para ganhar recursos
benefício só de si mesma, sejam recursos monetários, recursos, né, de fama, como o Marco colocou, de poder, porque nem todo mundo está interessado em dinheiro. Às vezes a pessoa quer notoriedade. E aí eu lembrei que no capítulo 26 do Evangelho segundo o Espiritismo, no item 7, né, a gente tem Kardec falando sobre a mediunidade gratuita, muito interessante. Kardec diz assim: os médiuns atuais, pois que também os apóstolos tinham mediunidade, igualmente receberam de Deus um dom gratuito, o de serem intérpretes dos espíritos para a instrução dos homens, para lhes mostrar o caminho do bem e conduzi-los à fé, não para lhes vender palavras que não lhes pertencem, a eles médiuns, visto que não são fruto de suas concepções, nem de suas pesquisas, nem de seus trabalhos pessoais. Deus quer que a luz chegue a todos. Não quer que o mais pobre fique dela privado e possa dizer: não tenho fé, porque não a pude pagar. Não tive consolo de receber os encorajamentos e os testemunhos, porque sou pobre. Tal a razão porque a mediunidade não constitui privilégio e se encontra por toda parte. Fazê-la paga seria, pois, desviá-la do seu providencial objetivo. No caso aqui, médiuns existem que vivem, né, da mediunidade. Quando Paulo já orientava nas suas cartas que o discípulo ele tem que viver para o altar, não viver do altar. Por isso, em cada lugar que ele ia, ele montava o tear dele, porque ele era tecelão. Então, desde aquela época, já haviam, a gente sabe disso, né, em algumas cidades que ele passou, ele viu médiuns que usavam da mediunidade, o Bargesos era um, lá no livro Paulo Estevão, para ganhar dinheiro. Ele tinha lá as suas faculdades mediúnicas, mas ele vivia, né, da sua mediunidade. Ele encontra também uma moça numa cidade que eles exploram a moça e ela é médium, mas aí no caso nem é ela se deixa, entre aspas, explorar, porque, não é? Então Kardec coloca, né, nesse item 7, tem o item 7, tem 8, quem tiver, isso, tiver interessado, 26. Isso, capítulo 26, porque é o que o Tobias está falando para o André Luiz. Porque se o dono, né, se o médium só consegue olhar para os interesses próprios, ele fracassará fatalmente. Existe um livro, quem tiver interesse em ler, é um livro do Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Filomeno de Miranda, Trilhas da Libertação. Trilhas da Libertação, isso. Conta ali a história de um médium que fracassou. Provavelmente, né, certo, veio de algum centro de mensageiros, talvez até de nosso lar, veio preparadíssimo. Eu mesma, né, recebi um benefício da mediunidade desse médium na minha família, né, e, lógico, o livro não fala abertamente o nome do médium, mas nós sabemos pela literatura espírita de quem se trata. Mas um médium de uma faculdade, como ele diz aqui, poderosíssima, mas infelizmente, né, ele não usou da renúncia e do altruísmo que são necessários, não é, para que a tarefa seja bem cumprida na Terra. Lembrando que altruísmo é um sentimento de preocupação desinteressado pelo bem-estar dos outros. E aí a gente, infelizmente, é aquele ditado: farinha pouca, meu pirão primeiro. Vou ler mais um pouquinho, porque eu tenho um comentário para fazer, que é muita coisa, mediunidade. Acredite, é muita coisa. A partir daí, né? Acredite. Me perdi, vamos lá. Perdi aqui na mediunidade. Acredite... Meu caro. Achei. Acredite, meu caro, que todo trabalho construtivo tem as batalhas que lhe dizem respeito.
Aí ele continua: são muito escassos os servidores que toleram as dificuldades de reveses das linhas de frente. Esmagadora percentagem permanece à distância do fogo forte. Trabalhadores sem conta recuam quando a tarefa abre oportunidades mais valiosas. Quando é que a tarefa abre oportunidades mais valiosas? Na dificuldade. É exatamente aí a oportunidade do engrandecimento. Como é que eu, na academia, construo músculos? No esforço. Como é que eu construo, aqui melhora meu problema orgânico no corpo? Se for relacionado ao estômago, e falo por experiência própria, fechando a boca, no sacrifício. Então tudo é a dificuldade que vai engrandecer a gente. Quando ele diz aqui que são muito escassos os servidores que toleram as dificuldades na linha de frente. E isso tem a ver com o que a Teresa falou, e a gente comenta novamente o que o Emmanuel está falando no livro Seara dos Médios, em que ele comenta a questão 306 do livro dos Médios, falando da mediunidade e privilégios, dizendo assim, um trecho que ele diz, que não há uma só frase na codificação kardeciana em que se recomende tratamento especial a esse ou aquele médium. Não tem, não existe isso. Kardec não fala em lugar nenhum que tenha que ter tratamento especial. E mais adiante ele diz assim: na formação cristã não sobraram privilégios para ninguém. O próprio Cristo, que se revelou pelo que fez e pelo que deixou de fazer, não se furtou ao sacrifício e à humildade, né? Algum tempo depois de Jesus, Tiago, filho de Zebedeu, foi assassinado. Estevão caiu sob injúrias e pedras. Simão Pedro foi conduzido ao martírio extremo. E Paulo de Tarso, médium poderoso, tombou sob golpes de espada, por estarem todos eles ensinando a verdade e praticando o bem. E quem lê o livro Paulo Estevão vê o que Paulo passou para que a gente tivesse o cristianismo no Ocidente. O que aquele homem passou? E mediunidade poderosíssima. Tanto tinha contato com seres superiores quanto os espíritos das trevas. Mas sofreu absurdo, só lê a obra lá e termina sob golpes de espada. Quer dizer, não tem privilégio. E a gente fica querendo alimentar o nosso orgulho porque a gente tem o corpo preparado para ouvir ou para ver. Não tem diferença de mim para ele. A diferença é que ele vê. Como todo mundo é médio no sentido de sentir, de sensibilidade, Allan Kardec, nesse sentido, tinha a companhia dos bons espíritos e tinha a sua sensibilidade, sim. Mas não tinha mediunidade de tarefa, não tinha. Ele não via, não ouvia. E é Allan Kardec, o missionário do Cristo para a codificação. E sofreu muito, muito. Deu a vida, literalmente deu a vida para que nós tivéssemos a codificação. Chico Xavier, igualmente, literalmente deu a sua vida. E passou o que passou. Há uma situação na vida do Chico, em que retrata muito bem isso aqui que ele está dizendo, oportunidades valiosas. O livro Parnaso de Além Túmulo já estava sendo vendido, divulgado, e outras obras também. Eu não lembro até que obra já estava divulgada, porque o Parnaso de Além Túmulo foi aquele boom, né? Aquele estouro do início da mediunidade, que são vários poetas brasileiros e portugueses, pela mediunidade de uma pessoa morando no interior. Pedro Leopoldo era uma cidadezinha muito pequena, apesar de próximo de Belo Horizonte, que só tinha o seu curso primário. Como é que ele podia escrever poetas assim? Tanto que Monteiro Lobato vai lá visitá-lo e acha aquilo extraordinário, se torna espírita depois. E diz: olha, se isso é desse menino que está aí, tem que dar as cadeiras da Academia Brasileira de Letras para ele, todas. Agora, se não for dele, tem alguma coisa. Bom, isso foi um fato. E a partir daí o Chico se transforma naquele Chico que todo mundo vai conhecer, né? Se torna aquele Chico famoso. E é uma situação que o filho, o irmão dele, isso é retratado muito bem no filme sobre a vida do Chico. E o irmão dele, o José Xavier, desencarna. Tem um problema lá, um ataque cardíaco, e depois do grande desencarna, né? E era um grande companheiro dele e muito querido pela família. E desencarna, e o pai cobra do Chico por que os espíritos não ajudam. E tem que ouvir aquilo.
E mais adiante, o pai do Chico precisava de um tratamento, eu acho que era reumatismo, eu não sei o que era, e tinha uma injeção chamada injeção de ouro, que ela tinha filamento de ouro, era caríssima. Era o remédio da época para o que o pai do Chico precisava, só que não tinha o dinheiro para comprar e o livro estava vendendo. E o pai cobrando, por que você não pega um dinheiro desse livro? O livro é seu. Pai, o livro são dos espíritos. Seu pai precisando, e você, o livro que você escreveu, porque para a lei, o livro é seu. Escreveu e você não tirar um centavo para ajudar a doença do seu pai, aí sim, aí você passa na prova, né? Aí começa a passar na prova, aí que é difícil. Vamos nos colocar no lugar dele, o que a gente faria? Não é? Então, agora, então a gente viu aqui que o médium, ele não encarnou só para servir a si mesmo e muito menos para não ajudar as pessoas. Mas como Kardec diz que todos nós somos médiuns em algum grau, né, e somos mesmo, porque temos esse contato com o mundo espiritual, a gente só não tem a consciência, mas a gente está imerso, né, estamos vivendo no mundo espiritual também. A gente se manifesta no corpo, mas nós estamos no mundo espiritual. Então esse recado também serve para a gente, não é? Que ninguém encarnou só para viver para si. A gente tem que começar a entender isso. E que a gente encarnou também para poder ajudar de alguma maneira, na maneira que for possível, a dificuldade dos outros, seja com uma palavra, emprestar o ouvido, né, para escutar aquela história que você já sabe de cor e salteado. Eu acho que todo mundo tem uma experiência dessa. Escuta a pessoa falar a mesma coisa há anos, às vezes há anos. É a mesma história, a mesma reclamação, mas, né, a gente encarnou também para isso. Porque muitas das vezes a gente pode até não ter essa consciência perfeita, mas a gente encarnou para ser a solução do problema de alguém. Ou se não for a solução, é o caminho para a solução. Então a gente, né, esse recado que está sendo dado aos médiuns que vão ler esse livro, é um recado que também serve para todos nós, que de alguma maneira temos também o nosso grau de mediunidade, não de tarefa, mas sim de vivência, né? É isso que me chama a atenção aqui. Eu lembrei aqui, Marco lembrou das experiências do Chico, e eu lembrei de Zé Arigó, né? Porque há pouco tempo a gente viu o filme, a gente viu que aquele homem, né, as dificuldades que ele teve que enfrentar lá naquela cidadezinha, né, em Ouro Preto? Não é Ouro Preto, não, é lá perto, Congonhas do Campo, né? Lá com o padre, com aquele senhor lá, padre, com a população, né? Com médicos que não aceitavam, né, aquele tipo de cura que era feito por ele, né? Um médium, graças a Deus, conseguiu, ao que parece, cumprir a sua tarefa, né? Que Deus abençoe ele onde ele esteja. Mas a gente vê então que é aquilo que o Emmanuel coloca em alguma das suas obras, que eu não sei qual é, mas essa frase é muito interessante, que o Emmanuel nos diz, que qualquer tarefa é fácil de se começar, é difícil continuar e para terminar a tarefa é quase sacrificial. Então porque não é começar no oba-oba, tudo é muito bom, para continuar vão chegando as dificuldades e para terminar a tarefa realmente com vitória, ao nosso nível evolutivo ainda é muito difícil, não por conta da ajuda que nunca nos faltou, tanto quando a gente estava desencarnado e quanto encarnados também. Mas a nossa má vontade, a nossa rebeldia, a nossa preguiça mental e por aí vai. A culpa, o Espiritismo vem nos ajudar a entender que o nosso maior problema somos nós mesmos, né? E a gente tem que parar de botar culpa em Deus, no mundo e nas pessoas. Terminamos, né, Marco? Terminamos mais um programa do estudo das obras de André Luiz, e lembrando que nós estamos no capítulo 3 do livro Os Mensageiros. Muito obrigado a todos pela atenção, fiquem com Deus. Muita paz de Jesus a todos, um grande abraço,
Fiquem com Deus. Você ouviu pela Rádio Rio de Janeiro o programa Estudo das Obras de André Luiz, com o livro Os Mensageiros. Produção e apresentação Marco Antônio e Tereza Cristina.